certeza que hoje vai ser sobrenatural na sua vida. Presta atenção. Nós estamos falando sobre vozes. E hoje, as vozes que nos cercam. Vozes. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Samuel, o profeta Samuel, tinha saído e falou assim: Saul, me espera 7 dias, quando eu voltar nós vamos oferecer um sacrifício a Deus juntos. Me espera. Samuel deu um comando, deu uma orientação. Saul, o que ele faz? Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Saul tinha baixa estima, começou a ficar sozinho, começou a ficar sem curtida no Instagram. Começou a ficar sozinho e ele começou, a partir dali então, a tomar a decisão que ele não deveria ter tomado. Aqui, Saul cai. Aqui ele perde o reinado. Aqui ele perde o que ele tinha de mais precioso, a presença de Deus na vida dele. Nesse exato momento. Por quê? Porque o povo começou a se espalhar. Samuel disse para ele: fica quieto e me espera que já eu chego para a gente resolver esse negócio. 7 dias eu estou aqui de volta. 7 dias. 7 é a plenitude de Deus. Saul se apressou em antecipar aquilo que Deus tinha para a vida dele e caiu do cavalo. Impressionante que essa decisão foi tomada por causa de uma voz. A voz do povo. Há quem diga que a voz do povo é a voz de Deus. O povo não é a voz de Deus. Primeira coisa que eu quero quebrar no seu vocabulário aí, esse ditado popular que você ouve a vida inteira: a voz do povo é a voz de Deus. Não. Desse povo aqui não era. A voz do povo de Deus clamando é o reflexo da voz de Deus agindo na terra, é diferente. Aqui não, esse povo estava ansioso, inseguro. E a insegurança, a insensatez, a ansiedade desse povo fez com que Saul fizesse o que não devia no tempo errado. Fazer o que é certo no tempo errado é errado. Fazer o que é certo fora do tempo é errado. Vamos corrigir esse negócio? Vamos ajustar mais? Fazer o que é bom no tempo errado é errado. Pessoal que está em casa aí, quem é casado, Deus te abençoe, bom demais para quem é casado, né, irmão? Quem é casado, sabe o que eu estou falando. Quando é casado é bom demais, né? Mas quando não é, meu filho, isso é maldição na certa. Quando não é casado, o que é bom fora do tempo se tornou mal. E Saul se antecipou e ali ele perdeu a unção de Deus na vida dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Com a cara de pau, ainda vai lá querer agradar o profeta que tinha falado para ele não fazer. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz insensata. Cuidado com as vozes sem sabedoria que estão à sua volta. Cuidado para quem você conta seus desafios, seus problemas. Fala com quem vai resolver para você. Então a primeira voz dessa noite que eu quero denunciar é a voz das pessoas sem sabedoria. Cuidado com quem não tem sabedoria perto de você, para quem você empresta seu ouvido, você entrega seu coração. Quem tem seu coração governa sobre a sua vida. Tem poder sobre a sua vida. Segunda voz que nós temos para denunciar nessa noite são as vozes demoníacas. Antes disso, a segunda voz é a voz das circunstâncias. Essa é boa. Primeiro é a voz do povo, né? A voz do povo que é a voz de Deus, só que não. Segunda voz é a voz das circunstâncias. Outra vez, Saul também, diante de uma situação, onde, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8. 1 Samuel 17, 8. 1 Samuel 17, 8.
Do que você está falando isso aqui? O que se trata isso aqui? É o confronto entre Golias e Israel. Confronto entre Golias e Israel. Não haja pelas circunstâncias. Não viva pelas circunstâncias. Você e eu fomos chamados para mudar as circunstâncias, para transformar as circunstâncias, e não para sermos moldados a ela e andar conforme ela. Aqui tinha uma circunstância de afronta, uma circunstância que estava trazendo medo, ansiedade, incerteza de futuro para Israel. Golias apareceu diante de Israel e falou assim, me manda só uma aqui. Só preciso de uma pessoa para lutar comigo. Quem lutar comigo, se eu vencer, todo o seu povo será nosso escravo. Se ele vencer, todos nós seremos escravos de vocês. Onde que aquele povo que estava sem Deus, atemorizado, com medo, profundo medo, quando vê aquela situação, acabou, ferrou tudo. Cuidado com as vozes das circunstâncias. Davi chega e transforma aquele ambiente, porque Davi estava cheio da voz de Deus na sua vida. Qual a voz você tem ouvido esses dias? Qual voz você tem escutado? Para quem você tem dado ouvidos esses dias? A bispa vai falar do detox aqui, mas tem um problema. Todo dia de manhã cedo, algumas pessoas dizem, primeiro eu atualizo as notícias. Eu vou ver lá o DF não sei das quantas. Faz isso não, irmão. Que a primeira voz que você ouve no dia, seja a voz do Senhor teu Deus ao teu coração. É ela que te sustenta, é ela que te levanta, é ela que te encoraja, é ela que te dá força para ir além. É a voz de Deus que te coloca em lugares que você jamais esteve em sua vida. Diga, Senhor, fala comigo. De novo, fala comigo, Senhor. Mais forte. Samuel, criança, menino, deitado, dormindo, Deus começa a falar com ele e chamá-lo, Samuel. Samuel, naquele momento, não conhecia a voz de Deus. O que Samuel faz? Ele vai e fala com Eli, o profeta Eli. Você me chamou? O Senhor me chamou? E Deus aqui falando com Samuel. Samuel levanta de novo, vai lá e corre. Foi quando Eli, o profeta Eli, discerniu e entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus. E Eli falou, quando o teu Deus te chamar, diga para ele, fala, Senhor, o teu servo te escuta, o teu servo te ouve. Eu quero ouvir a voz de Deus para tudo na minha vida. Cada escolha que eu vá fazer, cada decisão que eu vá tomar. Eu quero ouvir a voz de Deus ao meu coração. E eu ouço a voz de Deus através da palavra dele, através da boca do meu profeta, do meu líder, do meu bispo. Eu ouço a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus quando falo também através da minha esposa. Eu ouço a voz de Deus. Através de quem você tem ouvido a voz de Deus? Mas eu não tenho ouvido muito a voz de Deus esses dias. Vai comigo para outra voz. As vozes demoníacas. Gênesis capítulo 3, versículo 1. E aqui eu começo a engrossar o caldo com você nessa noite. Gênesis 3, versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte. Gênesis 3, versículo 1. Essa é uma das vozes mais perigosas e disfarçadas no nosso meio. A primeira voz foi a voz das pessoas sem sabedoria. Cuidado com os conselhos que alguém vai te dar. Escuta, não ouça conselho de quem não tem resultado na área que vai te dar conselho. Cuidado com os achismos. Mas eu acho que, olha... Cuidado com quem não ouça a voz de quem não tem autoridade conquistada e atestada. Fulano tem uma ideia. Escuta, presta atenção. Ideias sem resultados. Ideias sem execução. Obrigado, amor. Ideias sem execução. Ideias sem execução não tem autoridade. Não tem legalidade. Não tem valor nenhum. Cuidado com as pessoas que você ouve, que vem te dar dicas. Cuidado com quem separou, que vem dar dica para você sobre casamento. Cuidado com quem... Acho que o áudio deu um tilt aí, irmão. Tirou o grave, eu acho.
Cuidado, desculpa, gente. Cuidado com quem fracassou e vem te dar conselho. Não, porque de casamento eu entendo. Já terminei 10. Aham. Queima mesmo. Não, de relacionamento eu entendo. Eu coleciono aqui, ó. Peguei Chiquinha, Maria, Cotinha, Neguinha, Comuninha. A bispa até espirrou ali. Cuidado com quem vem dar conselhos para você. Cuidado com essas vozes que vêm minar a tua fé. Falei outro dia, repito hoje. Cuidado com os fracassados que não aprenderam a lição e não se voltaram para Deus. Todo fracassado, todo caído, todo derrotado vai fazer de tudo para você jogar no time dele. Toda mulher mal amada vai fazer de tudo para você jogar no time dela. Homem não presta. Homem nenhum não presta. Cuidado com os homens frustrados, fracassados. Cuidado com quem você anda. Cuidado para que você empreste o seu ouvido. Cuidado, muito, muito cuidado. E aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Nós vamos para a última voz. Eu já vou orar com você nessa noite. Gênesis 3, versículo 8. Versículo 1. Versículo 1. Começa o texto dizendo: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: cuidado com as vozes demoníacas. Cuidado com as vozes demoníacas que ficam rondando a sua mente, rondando o seu ouvido. A palavra de Deus diz, Tiago capítulo 4, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Primeira coisa, se sujeita a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Sujeite-se a Deus. Põe tua vida no altar de Deus esses dias. Põe tua casa, tua família. Traz tua família para o altar de Deus. Traz tua família para ouvir a voz de Deus. Para ouvir o culto, a célula. Para participar de uma reunião. Traz tua família para ouvir o daqui de casa. Nós estamos a 145 dias no daqui de casa, todos os dias, uma palavra de Deus para a sua vida, e eu tenho certeza, quem está conosco desde o início, está bombando, está crescendo, está abençoadíssimo. Muitas pessoas, muitos milagres acontecendo. Cuidado com as vozes demoníacas. E a serpente chega para a mulher e fala assim: miga, sua boba, pode comer, faz bem para a pele. Você está solteira? Aproveita. Você está solteiro? Aproveita. Não, ninguém está vendo. Pega, você é boba. Ninguém está vendo. A palavra de Deus fala que todos os dias Deus passeava no finalzinho da tarde para bater um papo com Adão. Adão e Eva conheciam a voz de Deus. Adão e Eva conheciam a voz de Deus. A voz que trazia direção, a voz que protegia, a voz que acalmava o coração. Quando o diabo tem acesso ao seu ouvido, a primeira coisa que ele faz é colocar medo no seu coração da voz de Deus. Quando o diabo tem acesso ao seu ouvido, a primeira coisa que ele faz é colocar medo em você. Medo. Foi o que ele fez com Eva. Ele iludiu Eva, ela fracassou, caiu, Adão deu mole, foi junto. Primeira coisa que acontece, Adão e Eva se escondem da voz de Deus. Eles se esconderam da voz de Deus, porque deram ouvidos à voz do diabo. Eu aprendi com a bispa Lúcia Rodovalho, nossa profeta, há anos atrás isso. Ela dizia, e até hoje repete: não deixe que o diabo saiba mais do que o seu líder. Não deixe que o diabo
saiba mais do que o seu líder. Mateus 3:3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa voz do que clama no deserto era João Batista. A serpente iludiu, a serpente roubou, ela mentiu, ela pegou uma verdade e distorceu. Cuidado com quem distorce a palavra de Deus em seu próprio benefício. Porque na Bíblia não está escrito que não pode beber. Amigo, você saiu da pinga esses dias. Seu pai está lá, viciado. Seus parentes tudo mergulhado no álcool. A estratégia do diabo é quando falar o teu coração, tornar insignificante a voz de Deus. É tornar insignificante a voz de Deus. E a serpente fez isso. O diabo, Satanás, fez isso com Eva. Ele fez isso com ela. Pode comer, não tem problema não. Tem problema não. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cuidado com as vozes que falam ao teu coração. Cuidado com as vozes. Cuidado com as vozes. A voz do diabo nunca vai te abençoar. Você está lá, na beira do precipício, perto da traição, perto de mergulhar nas trevas, e aquela vozinha, vai, é legal, é legal. Da boca do diabo nunca sairá a bênção. A voz dos homens minaram, roubaram a aliança que Saul tinha com Deus e com seu profeta. Homens imaturos, homens sem discernimento, homens sem sabedoria. Depois disso, a voz das circunstâncias. Tudo que você passa está debaixo do olho de Deus. Tudo que você sofre hoje, tudo que você está passando hoje, nada disso está despercebido à lente de Deus. Cuidado para não tomar decisões. Tudo que você faz de cabeça quente, você vai ter que resolver de cabeça fria. Tudo que você faz. Saul chutou o pau da barraca. Bora oferecer um sacrifício aqui. Por causa de uma circunstância. Eu acho muito top Jesus e a sua história, a sua vida. Ele andou a pé mais do que ninguém. Já para quebrar os argumentos. Não vou para a igreja porque é a pé, não tem carro para ir. Ele andava... Gente, a única vez que Jesus... Ele andou de barco. A única vez que ele andou de algum meio de transporte terrestre foi um jumento. A única vez. Ele sempre estava lá. Ele sempre ia lá. Ele sempre estava lá. A voz de Deus. Eu quero ver essa voz a cada dia. A voz do diabo nunca vai te abençoar, ele sempre vai querer te matar, roubar e destruir. A voz de Deus vai te restaurar, vai te vivificar. A voz vai te ressuscitar. A voz dos homens, a voz das pessoas sem sabedoria, fizeram com que Saul rompesse
a aliança dele. A corte enferma o rei. A voz que não é de Deus, que não vem de Deus, nunca vai te abençoar. Põe um filtro, seleciona. Quando Jesus vai visitar Maria e Marta, uma estava aos pés dele, ouvindo ele. A outra estava ouvindo o barulho das panelas. É moda agora, né? Agora não, acabou um pouco mais. Vamos fazer panelaço. Uhul! Seu besta, você vai furar sua panela. Você vai fritar seu ovo em quê depois? Resolve o quê? A voz do povo insensato, a voz das pessoas que não tinham sabedoria, elas sepultaram Lázaro. A voz do homem colocou Lázaro dentro de uma cova. E a voz do homem insistirá em permanecer com Lázaro dentro da cova. Senhor, fica quieto, para com isso. Faz 3 dias que ele morreu, está fedendo. Vai não! Se Jesus fosse ouvir a voz dos homens e das circunstâncias, ele não teria feito o que ele fez. Lázaro, vamos, macho velho, sai daí. Levanta, vem para fora. A voz dos homens empurraram Lázaro para dentro da cova. A voz de Deus tirou ele de dentro da cova. Você pode ter ouvido algumas coisas ao longo da sua vida que te empurraram para dentro de uma cova. Na sua casa, na sua família, no seu ciclo social, nos seus ditos amigos. Te colocaram para baixo. O diabo nunca vai colocar você para cima. O diabo nunca vai dizer para você fazer a coisa certa. O diabo nunca vai falar para você fazer o que é correto. Ele sempre vai falar para você distorcer o que é correto e fazer o que você quer fazer. Ele caiu porque ele queria fazer a vontade dele. Ele vai fazer de tudo para você distorcer a verdade e fazer a sua vontade. Eu e você fomos chamados para cumprir a voz de Deus aqui na terra. Eu e você. Eu e você. Não permita que as críticas, que as vozes que não vêm de Deus te coloquem no lugar que Ele não te chamou para estar. A voz de Deus. Essa voz ela é inconfundível. No dia que Adão e Eva pecaram, tropeçaram, naquele dia, Deus está passeando. Adão? Ô Adão? Adão? Verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, verso 8, Gênesis 3, pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Não se esconda da voz de Deus. Não se esconda. Quantas vezes eu fui chamado para ir ao Revisão de Vidas? Aliás, eu fui chamado uma vez só, e essa uma vez eu fui. Mas quantas vezes antes de converter, eu fui apresentado a Jesus e eu não quis saber dele? Quantas vezes, quanto tempo nós perdemos? Tudo por quê? Por quê? Não, eu estou novo. Não, eu estou novo para isso. Vem cá, Deus é lixeira? Para pegar só o resto que sobra de você? Claro que não.
Cuidado com a voz que você escuta. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Esconderam-se. Meu Deus. Essa palavra é muito forte. Você está se escondendo de Deus? Você está correndo de Deus ou correndo para Deus? Você está correndo de Deus ou correndo para Deus? Você está correndo do seu chamado ou correndo para o seu chamado? Você está correndo do seu propósito ou correndo para o seu propósito? Você está correndo da presença de Deus ou para a presença de Deus? Eu quero correr para a presença de Deus a cada dia. Eu quero correr. Eu quero correr. Eu quero ouvir a voz de Deus e eu quero ser boca dele nessa terra, porque da minha boca fluirão rios de água viva. Eu quero ser boca de Deus, eu quero ser voz de Deus aqui nessa terra. Todos os dias da minha vida eu quero ser boca de Deus. Você tem sido boca de Deus na sua casa? Você tem sido boca de Deus em seu relacionamento com seus amigos? Você tem sido voz de Deus? Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você. Sabe, o Espírito Santo me fala que tem muitas pessoas que têm se escondido dessa voz. Que têm se escondido. Deuteronômio fala: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Talvez você diga: eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Cale as vozes que estão falando ao seu ouvido. Cale as vozes que estão falando ao seu coração. Cale-as, cale-as. Sujeite-se a Deus. Resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Cale essas vozes. Cale, cale. Cale, dê um basta de uma vez por todas nessas vozes. Mantenha-as a certa distância de você. Eva deixou a serpente chegar perto demais. Eva deixou a serpente chegar pertinho dela. E falar com ela: ó, não é bem assim não. Não é tudo isso não. Ah, para quê? Não, vem cá, deixa eu te contar. A humanidade toda geme. A humanidade toda geme até hoje por causa dessa situação. Feche teus olhos, eu quero orar por você agora. Eu quero orar com você agora. No nome de Jesus. Vamos passear no tempo aí, banda? Vai lá para trás. Se atentamente ouvires a Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Sabe, eu não faço ideia de como esteja a sua vida hoje. Em que lugar você esteja. Talvez você esteja hoje em algum buraco. Em alguma situação que te aprisionou. Deus está falando ao seu coração hoje. Se aquela voz tirou Lázaro daquela situação, escuta, igreja. Se aquela voz tirou Lázaro daquela situação, ela é poderosa para tirar você de qualquer lugar. Teu casamento tem jeito sim. Teu casamento tem jeito sim. Teu casamento tem jeito sim. Teu chamado, tua família é uma bênção. Muitas pessoas têm repetido as vozes que não vêm de Deus. Elas têm repetido essas vozes.
Dê um basta nisso. Põe a mão no seu coração, fala com teu Deus agora. Espírito Santo, fala com teu Deus onde você está. Fala com Ele. Diga: Deus, eu quero ouvir a sua voz. A tua voz para mim é o que importa. Se a tua voz me mandar ir, eu vou. Se a tua voz me mandar ficar, eu fico. Se a tua voz me mandar o que ela falar, o que a tua voz bradar ao meu coração, meu Deus, dá-me ouvidos para ouvir a tua voz. Dá-me ouvidos, Senhor, dá-me ouvidos de discípulo para ouvir a tua voz. Dá-me força, fé, coragem para obedecer a tua voz. Dá-nos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero declarar: Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Fala com Ele nessa noite. Diga: Deus, fala comigo sobre essa situação, sobre essa circunstância. Fala comigo. Eu não quero tomar decisões precipitadas. No nome de Jesus. Diga: Senhor, eu recebo essa palavra nessa noite, a força dela. Eu renovo minha aliança contigo. Jesus, Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Diga: meu Senhor, eu declaro nesta noite, eu me achego a Ti, eu me sujeito a Ti, e eu resisto o diabo, a sua voz. Repreende todo o mal sobre a minha vida. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que não Te dei ouvidos. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que eu não Te escutei, que eu não Te dei ouvidos. Pai, eu quero ir além. Eu quero ir além, Senhor. Abençoa a minha casa, a minha família. Jesus, Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e confirma o meu nome no livro da vida. Amém, amém e graças a Deus. Uma salva de palmas.